Graça e paz, queridos, da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. A partir de hoje, nós vamos começar a entender a diferença de obras da lei e obras da fé. As obras da lei que não nos salvam e as obras da fé que nos salvam. Nos primeiros vídeos, já expliquei para os irmãos o contexto em que os apóstolos viviam na transição das alianças. E eram as obras desses ritos cerimoniais, circuncisão para poder participar das festas, holocaustos, oblações, entrega dos dízimos, primícias, guarda dos sábados, meses, dias, anos, enfim. Todos esses ritos eram apenas condutores. Um condutor, essa lei dos ritos cerimoniais era apenas um condutor, um aio até Cristo. Cristo é a realidade desses ritos cerimoniais. E por causa do ambiente em que eles viviam, eles eram intensamente perseguidos pelos judaizantes, que exigiam que os gentios praticassem esses ritos para serem salvos. E são esses trabalhos, esses esforços, essas obras que não nos salvam. No contexto em que os apóstolos viviam, ainda existia templo, ainda existiam os sacrifícios, as festas. Então, era muito difícil para os apóstolos ensinar a verdade do Evangelho, de que não precisava mais fazer aqueles trabalhos para serem salvos. Era gratuito, era de graça, nesse sentido. Mas a necessidade de obras da fé, isso eles nunca deixaram de ensinar. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a diferenciar um pouco mais acerca dessas obras. Os irmãos sabiam que essas obras dos ritos cerimoniais, elas foram instituídas por Deus por causa da infidelidade do povo que saiu do Egito? Antes da infidelidade do povo, Jesus nunca tinha determinado nada acerca disso. É isso que nós vamos compreender aqui. Deuteronômio capítulo 5, vou ler aqui alguns versos. Depois, se os irmãos puderem, leem o capítulo todo. Eu vou ler alguns versos para podermos ganhar tempo. Deuteronômio 5, eu vou ler aqui o verso 1. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes, isso foi no casamento no Monte Sinai, em Êxodo 19. E disse-lhe, ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-ei, e guardá-los-ei, para os cumprir. Verso 4. Face a face o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Então, a única vez que Deus falou diretamente com o povo, sem intermédio de Moisés, foi quando ele citou os 10 mandamentos. O povo ouviu diretamente de Deus as ordenanças, os 10 mandamentos, no dia do casamento. Aí dos versos 7 a 21, está sendo falado sobre os 10 mandamentos. Estou falando de Deuteronômio 5. Então vamos pular para o verso 22. Depois os irmãos leem o capítulo todo em casa. Verso 22. Estas palavras, os 10 mandamentos, falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz. Olha o detalhe. E nada acrescentou. Nada acrescentou. Somente os 10 mandamentos e mais nada. E as escreveu em 2 tábuas de pedra e as me deu. Já aprendemos que Deus, na sua presciência, escreveu em tábuas de pedra porque ele sabia que o povo não iria cumprir. Serviu como testemunho para eles. Hoje, esses 10 mandamentos estão gravados na nossa mente, no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi enviado, para que nós possamos cumprir para termos vida. O padrão é o mesmo, não muda. Tem que obedecer para ser salvo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Então, no verso 24, e dissestes, eis aqui o Senhor nosso Deus, que nos fez ver a sua glória, a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Deus falou diretamente com o povo. Verso 26, porque quem há de toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente falando do meio do fogo como nós, e ficou vivo? Então, os 10 mandamentos, próprio Deus falou diretamente ao povo.
Verso 28. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor me disse: Eu ouvi as palavras deste povo, Moisés, que eles te disseram. E em tudo eles falaram bem, porque eles prometeram guardar todos os mandamentos. Então, Deus falou para Moisés, em tudo eles falaram bem. Verso 29. Quem dera, olha, Jesus está lamentando, quem dera que eles tivessem tal coração, olha aí, a lei está no nosso coração, mas não estava no coração deles. Quem dera eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, os 10 mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Pulando para o verso 32. Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis, nem para a direita e nem para a esquerda. A lei do Senhor, os 10 mandamentos, que resumem todos os mandamentos da palavra de Deus. Então, no dia que Deus casou com o povo, ele só ordenou os 10 mandamentos e nada acrescentou, conforme está no verso 22. Então não tinha nenhuma prática daqueles ritos cerimoniais, dessas obras da lei. Nada foi acrescentado, somente os 10 mandamentos. E Jeremias testifica isso. Jeremias capítulo 7, verso 3. Eu não vou ler tudo também para ganharmos tempo. Olha o que ele fala no verso 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Verso 5. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, obras de quê? Da obediência aos 10 mandamentos, ao contexto aqui. Vamos entender. Se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo. Vamos pular aqui para o verso 8. Depois os irmãos leiam o contexto todo. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Porventura, furtareis, olha aí, não furtarás. Matareis, não matarás. Adulterareis, não adulterarás. Jurais falsamente, olha aí. E queimarás incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes, não dirás falso testemunho. Olha só, queridos, os 10 mandamentos. Aí vamos pular aqui nesse mesmo contexto para o verso 21 de Jeremias 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e comei carne. Porque, verso 22, porque nunca falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Foi isso que nós lemos em Deuteronômio 5 e 22. Nada acrescentou, a não ser os 10 mandamentos. Então eu não falei a seus pais acerca de holocaustos e sacrifícios, não ordenei coisa alguma, mas apenas uma coisa eu ordenei. Verso 23, dai ouvidos à minha voz, que Deus falou diretamente com o povo. E eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Os 10 mandamentos, queridos. Mas, verso 24, não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. Desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-vos. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram a cerviz e fizeram pior do que os seus pais. Dir-lhes-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. Está falando que os profetas estavam exortando o povo a voltar a praticar os 10 mandamentos. E verso 28, lhes dirás: esta é a nação que não deu ouvidos à voz do Senhor, que falou os 10 mandamentos no Monte Sinai, o seu Deus, e não aceitou a correção. Já pereceu a verdade e foi cortada da sua boca. Então, nada acrescentou Deus no dia em que ele fez aliança com o povo, a não ser os 10 mandamentos. Em Jeremias 7, o profeta está testificando que Deus só instituiu os holocaustos e os sacrifícios, os ritos cerimoniais, aqueles trabalhos penosos, por causa do povo. E Deus nunca se agradou disso. Foi por causa da infidelidade do povo que ele instituiu essa lei das ordenanças, dos ritos cerimoniais. E as obras que ele quer que nós pratiquemos de verdade? As obras da fé,
Está vendo uma diferença clara de obras e obras aqui, queridos? E é isso que o Tiago fala no capítulo 2, versos 8 a 14. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real. Que lei real é essa? Os 10 mandamentos. Amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, está falando dos 10 mandamentos, tornou-se culpado dos outros demais. Por quê? Ele explica. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se, pois, não cometes adultério, mas matares, está feito o transgressor da lei. Assim falai e procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. A lei da liberdade é exatamente a lei dos 10 mandamentos. Liberdade para quem pratica. Para quem não pratica, é ministério da morte. Mas quem pratica, ministério da vida. Porque ela foi escrita no nosso coração pelo Espírito Santo, queridos. Verso 13. Porque o juízo, olha aí, será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Então haverá juízo para quem tropeçar em um só ponto dos 10 mandamentos. Esse é o contexto, queridos. E no verso 14 ele começa a falar mais claramente sobre obras. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Obras de quê? Obras da obediência aos 10 mandamentos. Porventura, a fé pode salvá-lo? Que fé é essa? Que eu digo que tenho, mas na prática eu não cumpro os 10 mandamentos. Então já deu para ter uma ideia, mais ou menos, queridos, que há uma diferença entre obras da lei e obras da fé? Que obras são essas que não nos salvam? Obras da lei, dos ritos cerimoniais. Não leia só Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, queridos. Leia os versos 10 e 11, que é o mesmo contexto. Portanto, ele está ligando o contexto. Não termina no verso 9, continua. Vai até o verso 11, pelo menos, verso 12, e você vai compreender que obras são essas que não nos salvam. As obras desses ritos cerimoniais que Deus não instituiu. Só foi instituído como condutor até Cristo, que é a propiciação pelos pecados do povo. Mas sempre haverá uma exigência, tanto no Antigo quanto no Novo. Temos que fazer obras. Que obras? Obedecer aos 10 mandamentos para sermos salvos. Amém, queridos? Medita nesses textos que nós lemos. Você vai ver a liberdade que se vai ter na palavra de Deus. Amém, queridos? Então, sem praticar obras da fé, ninguém é salvo. Que obras que não nos salvam? Obras dos ritos cerimoniais. Então é isso. Então, na próxima gravação nós vamos progredir ainda mais desse entendimento. Até a próxima gravação, queridos. Que o Senhor nos abençoe.